Olá a todos! Hoje nós vamos trabalhar, estudar, bater um papo sobre a Cabalá do pão mais conhecido na tradição religiosa israelita, o pão das faces, Lechem Apanim. No entanto, apesar de ser ritual praticado no devocional israelita, ele tem por trás um conceito belíssimo, interessantíssimo, bastante oportuno e diga-se de passagem, mesmo que era feito, né, na época, desde Moisés até os templos, dois templos de Jerusalém, pelos sacerdotes, pelos Koanim. A gente vê aqui embaixo a palavra Cohen, que em hebraico significa sacerdote, que dada Gemátria 75, por sua vez no método da contração primeira 12, está relacionado também aos 12 pães, etc., 12 tribos de Israel, 12 signos. Tem uma série de, né, componentes associativos ligados também às barras da árvore da vida, esse 12. Então a gente tem uma série de associações que a gente poderia trabalhar aqui agora. No entanto, a gente vai entrar agora no sentido mesmo cabalístico da coisa, digamos assim, numa linguagem mais popular, mesclando com os conceitos de alto nível da Kabbalah. Porque a Kabbalah ela é eminentemente espiritual, ela trabalha com a ciência da alma, a gente já vem apresentando isso. Apesar de ser conhecido como mística, a palavra mística dá algo sobrenatural, mas é sobrenatural, quer dizer, ela está por cima da natureza no sentido da natureza material. Ela é então espiritual nesse aspecto. E o espiritual não se dissocia do material ou não exclui, e vice-versa. Nas pressupostos cabalísticos, a sua integração. A árvore da vida ela é só uma bolinha que se desdobra em 10. Ela é só, quer dizer, numa linguagem também bem simplesinho, né? É só uma sefirá única. Deus é um, não são 10. Também quando se começou a difundir no mundo aqui na Terra, muitos achavam que eram 10 deuses, são divindades. Então, assim, existe uma série de deturpações. No caso da Cabalá do pão, que inclusive existe na simbologia das diversas estruturas e chamada, que a gente costuma utilizar esse termo, escolas filosófico-religiosas do planeta, o pão tem um símbolo, né? Assim, claro que cada uma segundo a sua abordagem e forma de entender uma doutrina, um corpo doutrinário em cima da ideia do pão, quando a gente alude. No caso, o pão das faces, Lechem Apanim. Inclusive, nós estamos chegando no período agora do Pessa, da chamada Páscoa judaica ou Páscoa israelita, que contextualizando o período da saída do povo de Israel do Egito, de sua libertação, Yetziat Mitzrayim, ou seja, a saída do Egito, que também alude ao que a vinda da alma na Terra, no planeta físico, denso, difícil. E Lechem Apanim tá ligada à face, porque ela oculta um grande mistério. O primeiro deles, que é o máximo do mor, da atributo na árvore da vida, que é a humildade, a Navá. Não é à toa que esse pão das faces, hoje, assim traduzido, Lechem Apanim, o pão tem uma série de outras traduções, mas Panim é faces. Ele está associado ao pão asmo, ou direto ao pão de saída do Egito, sem fermentação, porque está relacionado à não fermentação do nosso ego. Quando a gente deve trabalhar por essa forma, esse é o primeiro ponto da Kabbalah. A nossa alimentação em termos de alma não é o pão em si material, mas aquele pão que é vivo dentro de nós, que desperta o processo da consciência, da sobrevida, por isso que ele é sobrenatural. É interessante que esse aspecto sobrenatural, na verdade, é a dimensão extrafísica. São as sefirot acima de Malhut. A palavra Lechem e Panim, se a gente for juntar sem o rei propositalmente, que são dois componentes, né? Pão, que é Lechem, Panim, faces, plural, né? Da palavra face. Vai dar o valor, não por acaso, 248. A gente tem aqui no gráfico, né, apresentando aqui a Gemátria. O primeiro 78, Lechem 170, etc. 248, não por acaso, a mesma Gemátria que corresponde, e é exatamente isso que a gente vai trazer nessa nossa, vamos dizer assim, revelação cabalística,
de Raziel e Abraham. Abraão, o patriarca, né? Abraham Avinu, o patriarca, o pai, o ancestral da, digamos assim, da bondade na humanidade, segundo a Kabbalah, na Sifra de Hesed, e Raziel como mestre dos segredos da Torá, da própria Kabbalah, Raziel, segredo, né, divino de Deus, e o Yud das 10 componentes, das 10 Sefirot. Isso aqui a gente está decodificando o nome de Raziel, com o mesmo valor 248, não por acaso, que depois dá 14, Yad, mão, que também dá o mesmo nome de David, não é por acaso, David Amélia, que é o arquétipo, né, estirpe, que vem de Mashiach, do Messias, que é a consciência messiânica. Quer dizer, por que a gente está falando, está dando tanta informação, como se fosse num chip, né, abrindo assim, tem um monte de coisa lá dentro? Porque exatamente esse é o processo do sacerdócio, de cada um de nós na nossa própria consciência. Dentro de nós tem a lei divina e o nosso alimento é Deus, ou seja, quando no Salmo 23 o Senhor, Deus, o tetragrama, é a nossa pastagem, a gente se alimenta da divindade, do fluxo divino amoroso. Senão a gente morre no sentido mais profundo que de alma, porque a gente pode estar vivo no corpo, na matéria, e estar completamente morto. E agora vamos entrar num terceiro aspecto da parte cabalística desse Lechem Apanim, Panim com Lechem. Também é conhecido no Zohar, na Kabbalah, obra pilar, né? Consta o pão da vergonha, que aqui já é um outro conceito que diz respeito a quê? Há uma recompensa que a gente recebe, mas que a gente não merece. A gente obtém algum resultado e não é para a gente, não é de mérito. Digamos assim, algo saiu sem uma justiça e algo que é equânime. Ou seja, eu me esforcei e alcancei uma coisa, mas eu não me esforcei e alcancei. É por aí a questão do pão da vergonha. Porque o termo vergonha que a Kabbalah usou, preconiza, que em termos de alma, quando a gente toma a nossa própria consciência, na linguagem nossa aqui, tomar consciência, ou seja, despertar aqui num nível que não precisa ser tão profundo, a gente fica envergonhado, né? A gente não merece aquele presente, aquele dinheiro, aquele resultado, a gente ganha talvez algo tão grande, por exemplo, a gente fica o quê? Envergonhado naturalmente, mesmo que seja uma pessoa que goste da gente, a gente fica um pouco, pelo menos as pessoas que entendem que aquele presente, ela não necessita, essa aqui é a grande questão do conceito. Ela não merece e também não necessita, mas então quando ela recebe é uma coisa de aversão, ou seja, no fundo da alma. Claro que não é de forma tão consciente assim, mas quando a gente toma consciência, a gente tem essa questão. Espiritualmente, isso é tiro e queda. É que a gente semeou batata e colhe outra coisa. A gente não, por dentro, a lei divina na nossa consciência vai acusar, vai nos fazer mudar, alterar. Vamos ter que fazer um outro processo, ou reencarnatório, da mudança do tikkun, né, do conserto, naquele momento. Tem dois aspectos aí importantes que a gente gostaria de apresentar e finalizar o pão aqui. A alimentação, o pão vivo, né? A alimentação da alma, que a gente está fazendo relações de Lechem Apanim, do pão das faces, o pão grátis, o pão da vergonha, e assim se desdobrando em várias estruturas filosófico-religiosas. Porque o pão da vergonha também pode ser o seguinte: aquele ser que é justo, que é bom, que recebe algo que não merece. Então a gente tem uma dupla interpretação. Aquele ser que não é tão bom e recebe uma recompensa, aquele ser bom que recebe entre aspas, uma recompensa ruim, está invertido aí. Pode ser do processo encarnatório ou reencarnatório de vidas passadas, mas pode ser também um tikkun coletivo, ou seja, um conserto de ordem coletiva, de um grupo. Então, às vezes, um mestre vem à Terra e ele resgata certos processos que não são exclusivamente do ser deles, da individualidade ou do ser que percorreu na sua jornada reencarnatória sucessiva
em outras dimensões ou aqui no planeta. Ele vem para fazer entre aspas, uma intervenção, uma aceleração de um processo duro aqui, de um grupo A, B ou C, do próprio planeta, cooperando com a humanidade. Então ele sofre. E aí é um sofrimento que a gente não entende, que para seres assim, são seres que vão alimentar-se de algo muito mais profundo, apesar da gente ver a dor e o sofrimento, vamos dizer assim, do nosso ponto de vista humano. Então a face deles é de alegria, não é uma face de vergonha nem de tristeza. Então estamos relacionando o que é a face, que panim, pnim, são as mesmas palavras, a gente tem aqui também no fundo gráfico, a numerologia e a palavrinha, as mesmas letras compostas, só pronunciadas de forma diferente. Panim, faces, pnim, interior. Então, o pão das faces é o pão daquilo que está dentro de nós, do que a gente está se alimentando. Estamos nos alimentando da fonte que é eterna, a fonte viva, o pão vivo, ou estamos nos alimentando apenas de um pão perecível, ou mesmo assim, um pão fermentável, que fica grande, estufa, aparece, mas depois se deteriora e putrefa, porque aqui no planeta tudo morre. Kol Mavet, Malchut, reino, no trocadilho, na permutação cabalística das letras da palavra Malchut, como a gente já vem apresentando. Então, a gente aqui na matéria tem que ser, porque isso a Kabbalah tem a grande importância, ela é espiritual porque é aquilo que permanece em nós. E aquilo que está em nós, que é permanente, a gente trazendo para a Terra, a gente transforma o que é impermanente, que é temporário, perecível, em algo que é permanente, transforma um prazer que é instantâneo num prazer muito mais duradouro, que a gente inverte o processo, ou chamada inversão das polaridades na Kabbalah, ou mesmo o equilíbrio das 3 colunas da árvore da vida, que esse é o processo mais sábio, quando a gente faz a integração, a gente não exclui nada do que é material, mas espiritualiza. E além disso, a gente eleva a matéria em vez de rebaixá-la.